Oi gente, tudo bem com vocês? São exatamente 7h43 do dia 2/6. Eu vou gravar esse vídeo e vai ser aqui ao vivo, porque eu tô gravando agora. E assim que eu gravar eu vou postar pra vocês. Era pra mim ter feito isso ontem pra poder começar o mês, mas ontem acabei vindo de Belém. Enfim, eu queria conversar com vocês algumas coisas que têm acontecido durante esse período todo aí que eu passei sem postar. O último vídeo que eu postei foi há 2 meses. E inclusive, esse último vídeo que eu postei foi escrito voltei, mas desabafo. Então, depois daí eu não consegui mais postar. Estava acontecendo várias coisas na minha vida. E não sei se vocês assistiram, mas eu falei em um vídeo no início do ano que esse ano seria decisivo pra minha vida. E que uma das coisas que seria mais decisiva, uma das coisas que eu mais tinha tomado posição de fato, né, assim, entre aspas, porque não aconteceu muito, foi o fato de voltar pra cá pro canal. Tô aqui com o meu belo cafezinho e, assim, gente, apesar de que eu não consegui, né, apesar de não conseguir ter postado muito durante esse período, eu queria muito ter postado, mas aconteceram várias coisas. E como aconteceu algo que eu vou falar pra vocês, que de fato mudou minha vida completamente, então fez com que, e vai fazer com que eu venha postar mais, tenha uma rotina melhor aqui no canal. E é algo que me deixou muito feliz. Bom, talvez esteja até aí no título. Eu tô aqui no meu computador, gente, por isso que eu tô até aberto aqui meu canal. Por isso que eu tô olhando aqui pra tela do computador. E também tenho algumas questões pra fazer, algumas coisas que a minha tia não pediu pra mim fazer, enfim. Não sei se eu vou colocar no título, mas eu não gosto desse termo, né, desempregada. Assim, depende muito de pessoa pra pessoa. É claro que tem pessoas que esse termo de fato é ruim, acontece, é uma coisa complicada, mas no meu ponto de vista, na minha situação, eu não gosto de utilizar esse termo, né, desempregado. Mas foi o que... Tá chovendo, gente, aqui na minha cidade, enfim, tô aqui próximo da porta. Foi o que de fato aconteceu comigo no último dia 15 de maio. Deixa eu ver quando foi dia 15 de maio. Foi numa sexta-feira, eu acho, foi. Uma sexta-feira. Ia fazer 2 anos, no dia 22, na empresa onde eu estava. Sempre falei aqui acho que sempre falei dessa empresa aqui, nunca reclamei do meu trabalho, no quesito de ser um trabalho de esforço físico. Não era, até porque não, assim, esforço físico eu digo de carregar peso, de ficar em pé o dia todinho, de não ter tempo de comer, essas coisas. Não, sempre foi um trabalho muito bom, né, porque eu cheguei como vendedora, depois eu subi, fiquei como assistente administrativo e foi então o que eu fiz lá. Às vezes até fazer um postzinho no Instagram. Enfim, gente, só que ano passado, quando eu completei 1 ano, quando eu saí de férias, eu até pensei, poxa, esse mês, eu tenho 1 mês pra poder fazer dar certo a minha loja, porque fazendo dar certo a minha loja eu vou poder pedir pra mim sair da empresa. Enfim, fiz plano. Voltando aqui, esse era meu pensamento no ano passado, né, de que quando eu completasse, né, o ano, em junho do ano passado, eu iria fazer dar certo a minha loja. No ano passado também eu estava em outra fase da minha vida, estava em um relacionamento. Eu não coloco culpa no relacionamento em si. Eu coloco mais culpa em mim, porque eu coloquei outras pessoas, não só a pessoa que eu estava em um relacionamento, mas outras pessoas, outras situações em cima dos meus sonhos. E por isso que eu passo um mês, recebi o valor, né, das minhas férias. Não é um valor alto, eu acho que eram quase R$2.000. Não foi um valor alto, porém, quando a gente quer, a gente faz acontecer. Só que, como eu falei, eu investi em outras coisas que eu não deveria ter investido. Voltei a trabalhar, não consegui fazer o que eu queria, não fiz o que eu queria. Voltei a trabalhar e desde o ano passado eu estava com uma briga interna comigo mesma de que eu não podia reclamar do meu trabalho, porque era um trabalho bom e eu me sentia muito ingrata quando eu queria sair de lá. Então eu passei mais 1 ano, né, isso desde o ano passado, desde junho do ano passado, tentando aqui gravar pra vocês, também lá pras outras redes vizinhas, só que nunca com uma constância. Eu acredito que foi muito
por causa disso também, da rotina que eu levava no trabalho. Mais uma vez, gente, não era um trabalho cansativo, assim, fisicamente, mas mentalmente era, porque eu via que eu estava estagnada, entendeu? E ao mesmo tempo eu me culpava por estar pensando isso. Porque eu falava, não, foi um trabalho que eu pedi pra Deus e eu tô reclamando, então eu ficava assim, enfim, passei um ano todinho assim, aí eu não conseguia focar no meu trabalho, eu até tentava fazer o melhor possível, mas nas questões das redes sociais que eu falei pra minha gerente, eu falei, não, a gente vai fazer dar certo. Não conseguia, mas é claro, meu trabalho eu sempre fazia com o maior prazer do mundo, atendia meus clientes, e enfim. Só que, por outro lado, a minha vida, né, meu sonho real, que é a minha loja e é a área da saúde, eu sei que são áreas completamente diferentes, mas eu acho que eu já falei um vídeo sobre, mas eu quero fazer outros, eu deixava de lado. Então, no final do ano passado, né, eu terminei meu relacionamento que eu estava por escolhas da outra pessoa, da outra pessoa, mas que eu precisava fazer isso. Então, eu decidi que eu não queria mais aquilo que eu falei, né? Porque a outra pessoa simplesmente escolheu, né? Quando a gente decide estar com alguém, a gente precisa fazer escolhas. E eu via que ele fazia escolhas que simplesmente não pensava em mim, eu não pensava no nosso relacionamento. E eu falava, não, eu não vou permitir mais isso, eu já tinha permitido outras coisas. A gente ia fazer os 3 anos. Já tinha permitido outras coisas e eu ficava pensando, eu falei, será que era isso? E eu pensei muito, gente. Será que é isso que eu quero de fato daqui a... Eu sempre me projetava no futuro. Será que é isso que eu quero daqui a 10 anos? Será que é isso que eu quero como exemplo para meus filhos? Eu sei que eu precisava mudar muito também, mas a gente precisa crescer, evoluir junto, né? Eu via que naquele relacionamento não ia acontecer. Ele nunca me tratou mal, nunca me bateu, tá, gente? Nunca fez nada do tipo. Mas só não era a pessoa pra mim. Então eu decidi dar um ponto final. Acho que foi em novembro, dezembro do ano passado, não lembro. Sei que já faz um tempinho aí. E quando chegou esse ano, né? Eu falei, não, esse ano eu vou fazer diferente, vou tentar fazer diferente. No início do ano eu cheguei a comentar com a minha gerente que nós querendo ou não, nós criamos um vínculo. Cheguei com ela e falei, olha, você sabe que na minha área, todo mundo lá sabia que não era minha área. Todo mundo sabe lá que eu sou técnica de enfermagem, que eu já tinha feito uma especialização, eu estava fazendo outra. E eu falei com ela, mas você sabe o dia que você vai querer sair, o período que você quer sair? Eu falei, não, minto, isso não foi no início do ano, acho que foi uns 2 meses atrás, ou um mês atrás, antes de eu sair. Aí ela perguntou se eu já tinha o tempo, né, o dia que eu queria sair, eu falei que ainda não, mas que eu queria falar pra eles que eles pudessem se preparar já pro dia que eu queria sair. E é assim, gente, eu conversava com uma amiga lá da caixa, ela sempre olhava pra mim, né, tu sabe fazer tanta coisa, Emily, por que tu tá aqui ainda? Porque assim, gente, não é pra querer me gabar ou me mostrar, né, como dizem, mas graças a Deus me deu vários dons e eu sei fazer muitas coisas, eu gosto de fazer muitas coisas. Você sabe que eu sei fazer os docinhos, né? Tanto é que criei um canal, Emily Empreender, que faz tempo que eu não posto também, justamente para postar essa minha rotina de empreendedorismo e ajudar outras pessoas. Então eu sei fazer docinho, sei fazer salgado, sei fazer os personalizados. Eu trabalho com joias aqui, olha. Tenho o Boticário também, que agora eu vou voltar a fazer os pedidos de novo. Então eu sei fazer várias coisas. E ela sempre me indagava. Quando eu chegava lá, eu falava pra ela, né? Não chegava a comentar muita coisa, mas ela via que eu não tava bem, eu falava, só não queria mais, mas eu me sinto culpada por pensar isso, por ter esse sentimento. E ela falava, amiga, tu sabe fazer muita coisa. E ela falou, se eu soubesse fazer tudo isso, não estaria mais aqui. Eu falei, pois é. Só que era aquilo, gente, eu não queria entregar de fato, porque eu ia perder muito. No início eu pensava isso, sabe? Se eu fosse entregar, você sabe, quando a gente vai pedir demissão, a gente perde muita coisa. E também eu pensava muito nesse quesito de eu ser ingrata. Só que foi acontecendo várias coisas, gente. E às vezes, a gente acha que a gente não analisa
não percebe os detalhes, né? Quando a gente pede algo pra Deus e Deus faz, a gente acha que Deus vai fazer de uma maneira tal, não sei o que, não sei o que. Gente, Deus faz de outras maneiras que a gente nem percebe. Tanto é que foi isso que aconteceu comigo. E, como eu falei, né? Eu fiz um ano passado. E desde o ano passado eu já queria sair. Desde o dia que eu completei um ano eu já queria sair. Iniciei esse ano, fui fazendo minhas coisas. Mas assim, gente, com o coração. Às vezes eu chegava estressada. Não também pelas situações que acontecia lá com o cliente, porque querendo ou não, eu lidava com clientes também, não eram todos, né, mas tinha alguns aí, quem é vendedor sabe como é, e até mesmo colegas de trabalho, e às vezes eu queria fazer um curso da minha área, não podia, porque eu tinha que ser responsável por ir pro meu trabalho, às vezes eu chegava atrasada, fiquei devendo horas, né, durante esse período, porque tinha vezes que eu precisava fazer esse curso, e eu ia fazer o curso e eu não conseguia certificado para comprovar que eu fiz esse curso, aí eu ficava devendo. E, enfim, várias outras coisas. E tinha vezes que simplesmente não, eu já tinha acabado meu trabalho e eu ficava olhando pro computador e pensava, e sempre vinha na minha mente, gente, o curso que eu tinha feito, né? O curso técnico que eu tinha feito, 2 anos, passei por várias coisas. E eu ficava pensando, poxa, eu estudei pra nada, né? Eu estudei pra ficar, como eu falei, como eu sempre falo, gente, eu me cobrava muito por isso e também por pensar isso. Não sei se vocês vão conseguir me entender. Mas enfim, foi passando, né? Eu fui suportando. E eu falei, não, mas quando eu completar 2 anos eu vou pedir pra sair, não sei o que, não sei o que. E depois desse período, né? Depois de uns tempos pra cá, do início do ano pra cá, eu fiquei pensando, eu falei, não vale a pena. Eu vou pedir mesmo pra sair. Eu sei que eu vou perder muita coisa, mas é melhor do que o dinheiro não compra minha saúde mental. Enfim, fiquei com isso. Falei, não, vai chegar a hora certa de eu pedir. A mamãe sempre falando, conversa com a dona, fala com ela que não dá mais, tudo mais. Quando é que tu vai falar? E assim, gente, aqui em casa, quem trabalhava, né, de carteira assinada era só eu. Meu pai, ele conseguiu a aposentadoria, só que quem ganhava um salário fixo era basicamente eu e meu pai agora, né? Depois da aposentadoria. Meu irmão foi pra São Paulo, enfim, tem outro irmão aqui. A gente sabe que um salário mínimo não é o suficiente para arcar com uma família, né, gente? Arcar com as despesas, não só alimentar, tem remédio, tem roupa. E às vezes também a gente quer ir pra algum lugar e a gente não pode, né? Porque não tem dinheiro. Então, meu pai ele ficou bem preocupado com isso. Quando eu chegava aqui e eu falava que eu queria sair, porque assim, tu trocar o certo por algo que possivelmente possa acontecer no caso das minhas lojas, não era um valor fixo que eu vou ganhar na minha loja, né? Então, lá eu ganhava um valor fixo e era algo mais certo. Só que não tava compensando pra mim, gente. Eu tentei, não tava compensando. E eu ficava pensando também, poxa, se eu ficar aqui, como é que eu vou conseguir emprego na minha área se eu tô aqui? Tá. E eu pedi pra Deus, né? Desde o ano passado eu tenho pedido pra Deus do meu jeito, né, gente? Eu peço do meu jeito, que eu não queria mais que ele pudesse, se ele pudesse arrumar outro emprego pra mim, ou que ele fizesse alguma coisa pra eu sair de lá. E eu sempre conversava com Deus quando acontecia alguma coisa, algum estresse lá no trabalho, eu falava comigo mesmo e pedia pra Deus, pra que ele pudesse me tirar de lá. E uma coisa a falar, a pontuar aqui, é que na minha mente, eu pensava, não, eu vou sair de lá e eu sei que a minha loja vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo, junto com Deus, né? Só que o medo era maior, de não dar certo. Mas eu pensava, não, mas vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Só que outra voz dentro de mim fala que não ia dar certo. Tá, tudo isso, né, gente? Tudo isso passando desde o ano passado até o mês passado. E quando foi mês passado, aconteceram várias coisas, gente, no meu trabalho, coisas que eu nunca pensei que fosse acontecer. Sou muito expressiva. Tem gente lá no meu trabalho, eu encontrei até com uma menina que me chamou de grossa. Porque eu fui questionar ela. E quando a gente bate de frente com outra pessoa que também se posiciona, a gente é taxada como grossa. Mas enfim, não vou entrar em detalhes, até porque são outras pessoas, eu não preciso falar delas, não influencia nada na minha vida. Então lá eu até fui chamada de grossa. E outras pessoas, outras amigas minhas, também me falam que eu sou muito assim. Porque eu não aceito, gente. Se pra mim não convém, não tá certo, eu não aceito. Eu simplesmente falo, olha, esse é meu posicionamento. Ou quando eles falam alguma coisa lá, eu rebato e falo a minha opinião. Então, eu lido sim com isso já tem um tempo lá na empresa. Dessa questão de que se
a minha resposta for não, é não e pronto. E se for sim, é sim, pronto. Eu vou defender meu posicionamento, né? Pra pessoa ali, se eu for falar não e a pessoa falar sim, eu sou a grossa, eu sou errada. Eu não me importo. Antes eu me importava, no início eu me importava muito com isso. Mas agora eu não me importo mais. E nesse mês passado aconteceram várias coisas que eu fiquei assim, senhor, acho que já chegou o tempo. Aconteceu uma última coisa que definitivamente foi uma gota d'água pra mim e eu cheguei pra minha gerente e eu falei. Não concordei com o que a pessoa falou a meu respeito, nunca tinha acontecido isso, da pessoa ir falar a meu respeito, ela falou, não concordei. E eu fui falar com a minha gerente, com a dona da loja. Eu falei, olha, não é por causa disso, mas depois disso, infelizmente, fica inviável eu permanecer aqui na loja. Até porque nós trabalhamos juntos e não vai dar mais. A senhora sabe que não é a minha área. Eu agradeço muito pela oportunidade que a senhora me deu, só que infelizmente não vai dar mais eu permanecer aqui. Não por causa disso, né? Porque não é por causa desse fato em si, mas isso influenciou com que eu tomasse essa decisão. Eu já tinha conversado com a minha gerente, falou o nome da pessoa. Eu tinha conversado com a minha gerente. Ela já sabia, só que ela não sabia o dia que eu de fato iria pedir. Só que como tem acontecido várias coisas, e isso antecipou a minha saída. Mas eu já estava pretendendo sair. Enfim, gente. Aí isso foi na semana, no dia 15. Quando foi no dia 15, ela me chamou e falou que eu já estava cortada. Eu assim, fiquei feliz, por um lado, porque eu queria muito isso. Fiquei triste, né, por essa situação que aconteceu lá, porque foi pessoas que eu nunca esperava tomar essa atitude tomaram, mas é aquilo, gente, eu não me importo mais. Claro, eu fiquei surpresa porque eu não esperava, como eu falei. Mas a pessoa fez, ok. Também nunca mais, né? Tenho um lema comigo que a gente sempre dá o que a gente tem. Então, eu sou muito verdadeira, gente. Como eu falei pra vocês, quando uma pessoa vem com não e pra mim assim, eu vou falar minha opinião. Muito melhor do que eu ficar falando por trás, ficar sendo falsa, né? Então eu dou minha opinião. Mas eu sempre gostei muito das pessoas, eu sempre gostei muito de demonstrar. Não demonstrava assim com palavras. Tinha vezes que eu conversava, chegava, abraçava, mas eu demonstrava muito com ações, sabe? Às vezes eu fazia um café, descia, levava bolo, ou eu comprava um bolo, cortava vários pedacinhos e levava pra todo mundo, gente. E ver o que a pessoa fez foi bem complicado, mas aquilo que eu falei, né? Cada um dá o que tem. Depois a dona falou comigo, quando eu fui assinar mesmo lá o termo, né? Enfim, as coisas do desligamento, do encerramento lá no meu. Enfim, ela falou comigo lá, olha, Emily, eu quero agradecer por você estar aqui, você sair pela porta da frente, então isso pra mim basta, gente. Porque assim, uma coisa é a pessoa falar de ti quando tu recebe o não, e outra coisa é tu saber o que de fato tu és. Eu sei o que eu sou, não sou uma pessoa ruim, então pra mim, como eu falei, é claro que eu fiquei triste, porque é algo que eu não esperava, como eu falei, mas ok, minha consciência tá limpa, eu sei o que eu fiz, e é assim, bola pra frente, né, gente? Enfim, não sou mais CLT, não estou desempregada, mas eu não sou mais CLT. Porém, eu tenho muita coisa pra fazer aqui, gente, muita coisa. A loja é bem aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. A loja é bem aqui. E iremos fazer dar certo. E isso, gente, irei voltar com a rotina. Amanhã vai ter um vídeo bem legal pra vocês, um vlogzinho que eu vou fazer. Como eu falei, aqui vai ser é um canal, mas da minha rotina geral. Eu tenho um perfil de empreendedorismo que lá eu vou postar a rotina da loja. Vou fazer umas comprinhas que eu vou mostrar pra vocês. Rotina de encomenda, tenho uma encomenda de docinhos agora pro dia 10. Vou mostrar lá pra vocês. Aqui vai ser mais por cima. Vai ter vlogs aqui da minha rotina, assim, da minha vida, da minha faculdade. Tô de férias, mas eu quero gravar pra vocês um conteúdo aí. É isso, gente. Obrigada aí por vocês terem assistido. Deixe nos comentários o que vocês acharam, como é que vocês estão, o que vocês fazem na vida de vocês. E é isso.